O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudesse ao menos tocar a barra de sua veste, e todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os queridos irmãos e irmãs, mais uma vez, sejam todos bem-vindos a este santuário dedicado à Virgem de Nazaré. E a todos vocês que nos acompanham pela Fundação Nazaré de Comunicação, pela nossa rádio web, aqui também do Santuário de Nazaré, a toda a Arquidiocese de Belém e de modo também especial a todos vocês participando desta Santa Eucaristia. Hoje, já nesta terça-feira, queremos nós uma vez mais também recordar e enfatizar aquilo que é este mês, a nossa vivência da nossa vocação. O primeiro domingo de agosto, sempre dedicado aos padres, enfatizando este valor. No próximo domingo estaremos também festejando o Dia dos Pais. Os outros domingos que virão, o Dia do Catequista, o Domingo do Catequista, enfim, também valorizando esta figura do catequista em nossa igreja. E é para todos nós pensarmos também sobre as nossas atitudes neste mês vocacional. O Evangelho de hoje, falando-nos e dando continuidade àquilo que foi o Evangelho de ontem também, e vendo esta figura de Jesus, o modo como se comporta, é Jesus e os seus discípulos que estavam cansados já, depois daquele episódio
da multiplicação dos pães, com certeza estavam estapefados de tanto trabalho, de tanto atender aquele povo. Foram mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E Jesus, despedindo-se das multidões, manda os seus discípulos atravessarem para o outro lado do mar. Enquanto isso, Jesus segue e sobe ao monte, a sós, para entrar em oração, para estar mais uma vez em comunhão, dando continuidade nesta comunhão com o Pai. Isso nos faz lembrar também a nossa comunhão com o Pai. Quantos de nós não tiramos um tempo da nossa vida para meditarmos, para nossa própria intimidade na nossa oração com Deus? Jesus que foi se reabastecer aí em cima no monte, depois de um dia de trabalho, depois de ter atendido, curado tantos doentes, é Jesus que de uma certa maneira se refugia, se isola, fica sozinho para entrar nesta intimidade. É Jesus que vai buscar esta força novamente. E fazendo-nos esta analogia também para a nossa vida, diante de tantas preocupações, diante de tantas outras atividades no nosso cotidiano, acabamos por não ter tempo para nós mesmos, para nós abastecermos novamente desta força que é Jesus na nossa vida, para podermos assim enfrentar os nossos desafios, os nossos problemas com maior vigor, com Jesus em meu coração. E diante da correria e diante do ativismo do mundo, nós acabamos relaxando e deixando que as forças malignas possam imperar em nossos corações. Na nossa sociedade moderna, a depressão. A depressão causada muitas das vezes pela falta de tempo para mim, para com a minha família. É Jesus que nos ensina um novo modo de viver, de seguir a Ele próprio nas nossas renúncias, neste novo caminhar. E a palavra de Deus ainda fortemente hoje nos atinge, nos chama esta atenção para aquelas 3 frases ou 3 palavras. Coragem, sou eu, não tenhas medo. A princípio, os discípulos aí, com tanto medo, quando viram Jesus caminhando sobre as águas, logo pensaram que era um fantasma. E sempre a primeira impressão não é aquela que fica, mas que se revela depois. E aqueles discípulos se encontravam desesperados pelo pavor, do medo. E quando eu me encontro em insegurança, quando eu não estou seguro, quando eu não estou convicto da minha fé, o medo, a solidão, a insegurança me faz fraquejar. Talvez a fé de Pedro ainda não era suficiente madura para ele pedir: Senhor, se eres tu, manda que eu vá até aí também, neste encontro com Jesus. E Jesus respondendo: vem. E Pedro ali não pensou outra coisa senão desceu da barca e começou a caminhar também em cima das águas. Porém, quando Pedro toma consciência do seu ser humano, da sua pessoa limitada, Pedro, não obstante, vai afundando na sua solidão, nas suas preocupações pessoais, não tendo esta convicção, esta fé naquele que vos chamou.
porque aquele que nos chamou é fiel. E aqui adentramos na nossa vocação específica neste mês vocacional. Aquele que vos chamou é fiel. Quem de nós já passamos por tantos problemas? Quem nunca passou? Quantos ventos contrários vêm ao nosso encontro também? Quantas turbulências, quantas agitações na nossa vida. Acreditamos em Deus? Sim. Participamos das Santas Eucaristias? Sim. Mas a minha coragem, a minha fé, a minha convicção nesta fé sólida, concreta, está onde? E diante desta nossa reflexão, vale ressaltar Jesus nesse chamado e ao mesmo tempo nos encorajando. Coragem, não tenhas medo. Nosso querido saudoso ainda Papa João Paulo II, hoje santo, se dirigia no tempo da ditadura aos jovens chilenos. E diante de um estádio de futebol repleto, o medo, o pavor, a solidão, por se manterem calados e não dirigirem palavra alguma, é o Papa que encoraja aquela juventude e diz: jovens chilenos, não tenhas medo. Não tenhas medo de anunciar Jesus, não tenhas medo de estar com Jesus. Jesus é a nossa segurança. Diante de todas as preocupações, de tantas dificuldades na nossa vida que nos encontramos, e muitas das vezes não entendemos. Alguém que nos encontra e diz: olá, tudo bem, como vai? Graças a Deus, estou bem. E no repente da nossa vida as coisas se transformam. Aquele e aquela que estavam bem, vem o vento contrário, as fortes ventanias, e acabam atingindo os nossos corações. E acabam atingindo aquilo que é a nossa estrutura, a base da nossa vida. E então é que precisamos ser fortes, corajosos, como fez Pedro também. Pedro reconheceu que estava afundando. Disse: Senhor, socorro, salva-me. É Pedro que pede socorro, que pede clemência a Jesus, porque confiou. E não obstante, muitas das vezes as nossas preocupações, o nosso medo nos apavora, que até a mão de Jesus, o braço de Jesus, quando se dá a cada um de nós, nós temos medo. Medo deste encontro. Porque a nossa sociedade nos fez assim. Porque a realidade que nos cerca nos está fazendo assim. Eu devo primeiramente, meus queridos irmãos e irmãs, no início da nossa reflexão, falei justamente sobre este tempo. É Jesus que nos ensina este modo, esta maneira de entrar em comunhão com o Pai. Além da Eucaristia, eu preciso ter um tempo para a minha vida. Eu preciso ter um tempo para refletir sobre as minhas atitudes. As minhas ações, se são verdadeiramente comprometedoras com o Evangelho ou não. Por quê? Porque nós todos somos limitados. E limitada é sempre a nossa compreensão, a nossa razão. E quando algo transcende a nossa razão, o nosso modo de ser, eu tenho que recorrer a Jesus. Eu tenho que recorrer ao Espírito Santo que está em mim, que eu recebi pelo batismo. E explorar esta força que está em mim. Dizer: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Faça com que eu possa ter discernimento em discernir o que é benéfico para a minha vida e o que é maléfico também.
que essas tempestades, que o vento contrário que venha ao meu encontro, possa servir para mim também de lição de vida, ao mesmo tempo reconhecendo em Jesus esta força que transcende a minha realidade. Que eu confio em Jesus e sabendo mesmo deste sofrimento, Jesus está comigo e nunca me abandonará. E quando Jesus já não nos pode mais pegar pela mão, Ele nos abraça com todo vigor e nos acolhe. E não obstante, Jesus nunca deixou seus discípulos perecer diante das tribulações. Enfrentaram, passaram por dificuldades, porém sempre confiantes em Jesus. Ainda que reconhecendo a sua fraqueza, a sua limitação, Pedro, não há dúvida que Pedro, naquele momento, com todo o entusiasmo, quando reconhece Jesus, que é verdadeiramente Jesus que está caminhando sobre a água, Pedro também vai ao seu encontro. Mas faltou convicção, faltou garra, faltou ainda a fé para que Pedro pudesse chegar a este encontro com Jesus. E nesta analogia da nossa vida, deste dia de hoje, queremos nós adentrar e estar, sobretudo, na escuta da palavra de Deus para que ela possa frutificar em nós, nos fortalecer, nos reanimar na fé. Porque sozinho, meus queridos irmãos e irmãs, nós não seremos capazes, nunca. Nós precisamos do auxílio do Espírito Santo, nós precisamos confiar, nós precisamos ir além, nós precisamos avançar para as águas mais profundas do conhecimento de Jesus Cristo. Conhecimento não de um Jesus histórico somente, mas fazer a experiência de Jesus. E é fazendo a experiência de Jesus que daqui a pouco nós iremos receber Jesus em nosso coração. E dizer para nós mesmos, você que nos acompanha pela TV Nazaré, desde suas residências, em qualquer ambiente, você que também que nos acompanha pela rádio web, esta é a nossa convicção, é a nossa fé. E sobretudo para todos nós que estamos aqui neste santuário dedicado à Virgem de Nazaré. O que faremos? Jesus vai estar em nosso ser daqui a pouco. Nós iremos receber Jesus na Eucaristia. Eu devo confiar, é Jesus que está comigo. É Jesus que, se referindo aos seus discípulos e hoje a cada um de nós, coragem, sou eu, não tenhas medo. E esta segurança que nos dá Jesus é tudo na nossa vida. É a maior palavra de amor, é a melhor revelação de amor que Jesus nos dá neste dia de hoje. Coragem. Coragem, sou eu. Eu sou maior do que as tuas preocupações, do que os teus sofrimentos, do que as tuas dores. Sou eu. Eu quero estar contigo. Estou contigo sempre. Entra nesta comunhão. E para que eu possa entrar nesta comunhão com Jesus, eu tenho que valorizar aquilo que são os sacramentos na minha vida. A Eucaristia, sobretudo, o sacramento da reconciliação, a confissão e minha intimidade com Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, para que possamos fazer a experiência de Jesus, confiar cada vez mais naquele que nos chamou, e aquele que nos chamou, volto a repetir, é fiel. E louvado seja o nome do nosso Senhor, Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.